gente vai entrar no terreno lá fazer um culto de oração. Quem sentir de Deus para ir lá, para a gente orar e Deus fazer o que Ele quiser fazer. Porque, irmãos, a gente não tem o que fazer. Ele fala várias vezes, ele obedecia e ele andava e chegava lá. Agora ele chegou em Cúcuta, e agora onde que eu vou morar? Não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Aí ele ia, orava e Deus dizia, agora vai andar. E aí ele andava. E hoje, 50 anos depois, cara, esse pastor tá já numa idade já, ele é idoso, mas tu vê o cara novo. Porque quem vive, queridos, as riquezas encobertas estão para aqueles que estão envolvidos na missão do reino de Deus, amém? Quem quer riquezas encobertas aí? É quem se envolve, queridos, em coisas profundas. Tudo que a gente fizer aqui, queridos, olha só, a missão, ela está nesse patamar de valor. Lucas 22, 42, Jesus veio fazer a missão, Ele veio salvar. E aí lá, no lugar da prensa, lá no Getsemane, Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. A missão tem um preço, irmãos, de a gente renunciar. A vontade de Jesus não era ir para a cruz, irmãos. Ele disse, afasta de mim esse cálice, eu não consigo pagar esse preço. É um preço alto. Quantos estão pegando essa revelação? Mas, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Diga, o custo da minha missão é não fazer e não viver para a minha vontade, é viver para a vontade do Pai que nos enviou. Que seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é que seja feita a tua vontade, amém? E olha, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A missão, queridos, ela está dentro desse patamar, de eu dizer, Senhor, eu tenho um trabalho aqui, pode ser que Deus me chame, pode ser que Deus te chame, mas eu não estou falando nesse nível ainda não. Cada um vive uma experiência, irmão, não tem fórmula mágica, não tem método, não tem algo fechado. Deus, se Ele quiser, Ele me tira de qualquer situação, mas a gente tem que andar na visão e na revelação daquilo que Deus falou. Irmãos, eu vim para IEV, Deus me parou, e eu vim para cá, e essa igreja estava precisando de algo, e ninguém estava articulando nada. Eu estou aqui hoje Deus me disse, fica aqui. Aí eu cheguei, eu lembro, um dia Deus estava assim, Deus é simples, irmãos, e a gente tem que caminhar. Aí a pastora Almerinda, bem empolgada, tu já viu o terreno da IEV? Eu disse, nunca vi, ouvi falar. Vamos lá, e a gente olhou, aí cara, naquela hora Deus falou assim no meu coração, de maneira simples, cara, aqui vai ser a catedral da IEV. Até a gente olhando lá, brincamos, e ficamos assim, capaz, tio, isso aqui é uma catedral, tio, esse terreno é muito bem localizado. Dali a principal dobrou, já está na esquina, bacana, a rua morta para estacionamento de carros. Mas, irmãos, tem que fazer a missão de dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. De pegar, entrar no carro, ir lá orar, ir lá adorar, ir lá falar de Deus, ir lá orar pelaquela vizinhança, ir atrás, e orar, e daqui a pouco Deus, essa pessoa aqui, ó, vai lá, bate nessa casa aqui. Quantos creem que Deus é o mesmo Deus de Atos? Ele disse que quando Deus tirou ele estava lá em São Paulo, orando na sala dele, 1h da tarde, depois do almoço, oração normal. Diz que Deus pegou ele e levou ele para Cúcuta. Ele sentiu o cheiro da cidade, ele viu a casa, ele viu 5 pessoas lá nessa cidade. E passou um tempo, ele voltou para a casa dele lá em São Paulo. Ele disse, é Colômbia, ele só viu Colômbia. E aí ele disse que ele sentiu a atmosfera ali, o terreno de Cúcuta, lá daquela cidade do interior da Colômbia. De repente ele estava em São Paulo. Queridos, Deus é um Deus sobrenatural, amém? Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Mas olha só, submeta seus privilégios, expectativas e sonhos e planos e ambições, irmãos, ambições boas, sabe, desejos bons, sabe, eu não estou falando aqui para você, mas submeta tudo isso à missão que Deus te deu, amém? Você está naquele local ali, aquela empresa,
naquele ambiente de trabalho, você é funcionário naquele local, você é estudante, você é dona de casa, você está ali, querido, para uma missão. Amém? Submeta tudo que você faz. Eu falei para vocês, eu tinha maior medo de... Eu fui uma vez na penitenciária, lá na BR 174. Aí você entra e as celas vão fechando. Tu entra, as celas vão fechando. Irmão, eu orei num cara lá que estava preso. Eu não tinha nada a ver com direito nessa época, faz muitos anos. E eu orei com um cara lá. E tu vê aqueles presos lá. Foi a única vez que eu fui na... E agora, semana passada, eu fui lá na penitenciária, no Puraquequara. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, eu com medo. Cheguei lá, fui lá, atendi. O cliente, já até falei aqui, mas eu poderia muito bem, queridos, ter terminado meu trabalho só ali jurídico. Mas eu olhei para ele, eu disse, cara, Deus tem um plano na tua vida, e eu quero orar por ti, eu quero abençoar a tua vida, eu quero declarar que Deus tem uma nova história na tua vida. E você quer essa oração? Ele, eu quero. E eu orei com ele ali. Sabe, você orar com aquele seu amigo, não fiquei orando 1 hora, meia hora lá, não. Eu orei, abençoei ele em minutos. Você está ali naquele lugar, eu olhei para o tio Deusinho ali, está vendendo ali e está abençoando pessoas. Eu tenho certeza, o tio é um evangelista. Eu vejo o tio falando de Deus sempre. Amém? Tem gente que Deus vai pegar e vai dizer, ó, tu vai abandonar tua profissão e vai ser um missionário, vai para uma outra. Mas eu estou falando, irmãos, que você e eu fomos enviados. Eu falei aqui alguns cultos atrás. Eu fui enviado para Manaus até agora. Amém? Eu fui enviado para Manaus, e eu não vou nem dar uma de, eu fui enviado para Manaus e só Manaus que é legal. Não, tem gente que foi enviado para fora, amém? Mas eu tenho que cumprir a missão que compete a mim. E hoje, a IEV tem uma missão, é a gente ir atrás de pessoas para trazer para um encontro com Jesus, amém? Para terem uma experiência com Deus, e é isso. E tu pode olhar, rapaz, esse Agno planejou tudo isso aí, está tudo se encaixando. Não está, irmão. Não foi algo arquitetado aqui, ó, o plano, a estratégia e o método. Não está. É o próprio Deus fazendo isso. Não sabia que a agenda, eu fico olhando, eu tenho uma agenda de pregações. Quando eu olho o encontro, aí eu digo, vou pregar, mas é um assunto que não é chamativo, né? O custo da tua missão. Ninguém quer, a igreja não gosta disso. É ou não é? Parece que tu está até fora do tom. Tu está tocando uma música que ninguém quer tocar. Mas quando o Espírito fala, irmão, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pastor, botar a mão no arado, ninguém quer. A gente quer a bênção. Fala até de mim mesmo, não estou falando de ninguém não. Eu quero a vitória, Senhor. Até para mim pregar sobre vitória, e eu sei pregar sobre vitória, irmão. Deus vai te dar vitória, eu sei. Ficar gritando aqui, Deus vai te dar vitória. Mas eu estou falando de uma vitória mais poderosa, irmão. Quem se envolve no propósito de Deus, na missão que Deus deu, vai desfrutar de riquezas escondidas e de tesouros encobertos, que não é para todo mundo. Essa vitória é aqui na terra. Você vai ver. Cara, eu fiquei olhando esse pastor, um cara simplesinho, a influência e a relevância dele, queridos. Malafaia, que é vamos dizer assim, pastorzão, o Luciano Subirá, batendo continência pro cara, mano. Assista aí Missões, uma conversa do Luciano Subirá com o pastor José Satírio, os caras batendo continência pro cara, e o cara com uma grande relevância. Ele disse assim, que Deus falou com ele, tu vai ser um homem sem fronteiras, e o teu ministério vai ser um ministério de repercussão mundial. E é um cara simples, que simplesmente obedeceu, que veio parar aqui na Assembleia de Deus, que o Alcebiades orou por ele, e ele falando, o homem de Deus, pastor Alcebiades orou por mim, passou pela nossa cidade. Eu digo, cara, e eu não estou falando, irmãos, que a gente vai fazer coisas e vai ter repercussão, não é isso, é aquilo que Deus nos deu para fazer, amém, queridos? Mas que vai gerar um grande resultado. Ele falou algo que tem muita gente no campo missionário que só fala que tem que só se concentra na questão do Salmo 126, de aquele que sai andando e chorando, e fica no andando e chorando, só é choro, só é dor. Mas ele disse, Senhor, eu não quero ficar só nessa fase do andando e chorando, porque missões é isso. Um dia ele disse que ele estava lá, comprou o terreno, estava
chegou um pastorzão da igreja de São Paulo, que era a igreja mais influente da Assembleia de Deus, chegou com ele, com uma carta para ele assumir um cargo executivo nacional das Assembleias de Deus. Aí disse que ele olhou para a carta, a mulher dele se meteu na conversa, a mulher dele disse: meu amor, pastor, a gente está aqui por uma voz de Deus. Deus nos disse para estar aqui. E para a gente sair daqui, só se Deus mandar a gente sair daqui, a gente sai. E aí, diz que ele olhou para ela, né? E ele ficou assustado, porque ela lavava roupa no giral, espremendo, plantando e chorando. Não tinha água encanada. Ela cuidava de 3 meninos, e ele olhou para ela e disse: eu pago o preço aqui, mas ela paga o dobro, o triplo do preço do que eu. Andando e chorando. 1990 e pouco. Ele poderia ter vindo para o Brasil, assumido um cargo executivo de uma grande denominação, um apartamento com todos os confortos que a modernidade pode dar, e a mulher dele disse: não, a gente só sai daqui se Deus mandar a gente sair. E ela lá ralando, andando e chorando e semeando. Aí disse: mas hoje a gente é uma plataforma missionária mundial. A gente tem 100 mil pessoas batizadas com o nosso ministério. Não sei quantas igrejas plantadas na África, na Europa, na Oceania, lá em Butão. A igreja dele para 5 mil membros lá no interior. Uma mega igreja, irmãos. Aí disse: eu não quero ficar só chorando e semeando, Senhor, eu quero voltar com os meus molhos, com resultado, com a coisa boa. Amém? Eu quero declarar, irmão, renunciar pela a nossa própria vontade, nosso eu, pelo propósito de Deus é interessante também, amém? É interessante, é coisas boas. E eu te digo, você é prova disso. Você que já fez a obra de Deus, como eu tenho feito, você tem provado o Senhor tem sustentado, tem ou não tem, irmãos? Mais do que a gente imagina. Eu pedi A e Deus dá 2A, 3A, 4A, e a gente fica: meu Deus, eu não queria nem isso, Senhor, eu pensei que o Senhor tinha esquecido. Eu esqueci, mas Deus não esquece, irmão. Deus vai lá e Ele paga. Ele não paga o que Ele acordou contigo, não. Ele paga muito mais. A gente faz um negócio aqui, o cara diz: eu vou te dar tanto. O cara dá aquele tanto. É ou não é? E ralado, aquele tantozinho ali. Se você fechar com Deus, irmão, Ele não dá aquele tanto que Ele falou, não. Ele dá muito mais. É ou não é, queridos? E aí, eu vou pro final aqui. Vou pro final e quero falar algo aqui. Comprometendo-se com a realização de sua missão. Olha aqui para mim, queridos, isso aqui é muito importante. Ouça isso com todo o seu coração, todo o seu espírito. Comprometendo-se. Você e eu precisamos nos comprometer com a realização da missão de Deus, amém? Diga assim: eu tenho que me comprometer com a realização da missão de Deus. Aconteça o que acontecer, você irá experimentar bênçãos de Deus, de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Quem se compromete com o reino de Deus, aconteça o que acontecer, você está firme com o propósito no reino de Deus, vai experimentar bênçãos que poucas pessoas experimentam. Amém? Gente que acha que tocou ali no mar, já acha que aquilo é tudo. Tem coisas profundas que só é para quem se compromete com o reino de Deus, acima de tudo. E aí, queridos, não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometer em servir o reino de Deus. Olha o que Mateus 6,33 na nova linguagem, na linguagem de hoje. Deus lhes dará tudo de que vocês precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Irmãos, olha aqui, bota aí na nova versão, na nova linguagem de hoje. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É a tua preocupação primária. Por exemplo, hoje, me entenda bem, amém, queridos? Bota mais aspas aí nessa preocupação.
Bota mais aspasinhas aí, amém? Mas é eu pensar, hoje, o encontro com Deus, hoje, eu tenho que estar preocupado, amanhã, segunda, eu tenho que estar preocupado já com o GC, pensando, não, como é que eu vou, cara, para o GC, o que é que eu faço para mim ajeitar ali, fazer algo, quantos estão entendendo? Pensando naquilo que é o reino de Deus, aqui nos ministérios, aqui, levando tudo, hoje para mim estar aqui, eu fico pensando, fico preocupado com aquilo, não na preocupação do peso, amém, queridos? Mas na preocupação de fazer com responsabilidade, de fazer o melhor, amém, queridos? De levar aquilo na devida importância que o reino de Deus merece. Você nunca vai me ver pregando aqui meia boca, irmão. Hoje eu estava com dor na minha lombar, eu fiquei os 3 dias, final de semana, né? Sentando ali e ataca logo a lombar. Aí tomei o remédio, a Clícia, e aí? Mas eu terminou, queridos, eu digo, eu vou ministrar, eu vou preparar isso aqui, vou vir isso aqui, fazer o melhor que eu puder. Se tiver 1 ou 10 ou 5 ou 1000, eu estou lá dando o meu melhor, irmãos. Se eu for lá no teu GC, eu não vou de qualquer jeito lá, amém? Eu vou lá e eu creio, queridos, que vai ser bênção ali, amém? E eu não vou para julgar ninguém, todo mundo aqui é cooperador uns dos outros, amém? Eu até bacana, eu vi assim, ai, não fique com vergonha se eu for lá, irmão, eu quero orar junto contigo lá para ver a tua conquista, porque se eu for querer ser o líder de GC, fazer tudo, irmão, daqui a pouco acabou o pastor. Lá no outro momento a gente vai trabalhar isso com mais, como é importante o cristão. E aí, eu vou para o final aqui, contando uma última história. Olha aqui, queridos, escute bem isso. Eu já contei aqui essa história, mas ela é a história que sacode. Ela virou a visão de várias igrejas. Isso aqui que eu vou falar para você é a visão de várias igrejas, de despertamento. O pastor Rick Warren, pai dele, estava internado no hospital. Agora, irmão, o pai dele já velhinho, idoso, final dos dias. E aí a esposa do Rick Warren lá, acompanhando, e o Rick Warren ia lá. E um dia, esse pai do Rick Warren, ele foi um pastor missionário, ele ia e construía as congregações, de igrejas pequenas, mais de 150 congregações o pai dele construiu, mais de 150 congregações, o pai dele ia, construía e entregava aquela congregação para os irmãos, e ia para outra cidade, fez 150 congregações, e aí o pai dele agora estava no fim dos dias, e aí, disse que um dia ele chegou lá, o pai dele estava em coma, já não falava mais, já não tinha as suas faculdades normais ali. E aí o pai dele começou, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Diz que o pai dele foi querendo se levantar, e ele tentando se levantar no leito ali já, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Ficou horas e horas suando. E o Rick Warren começou a chorar, e a esposa dele, como que o pai dele dizendo assim, mais um para Jesus. E até que ele foi perto do pai dele, o pai dele botou a mão na cabeça e disse, mais um para Jesus, como se estivesse passando uma visão para ele. E aí o Rick Warren diz que a gente deve levar em consideração esse desafio, como que Deus dizendo para ele, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Aí ele diz assim, Agno, leve em consideração isso, mais um para Jesus. E aí eu faço isso comigo e contigo, mais um para Jesus. Agora eu quero que você olhe para mim e para você. Imagina, vai chegar um dia, irmão, que a gente vai estar no meio de uma sala, e uma caixa lá, e a gente vai dar dentro de uma caixa. E será que a gente vai estar igual o pai do Rick Warren, dizendo, Senhor, eu lutei, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Eu cumpri a minha missão. Eu fiz aquilo que tu queria que eu fizesse. Pode ser mais um para Jesus, pode ser construir uma igreja, pode ser patrocinar um ministério, pode ser enviar um missionário, pode ser bancar uma estrutura ministerial. Quantos estão me entendendo, irmãos? Mas vai acabar. Nossa missão, ela é temporária. Esse é o lema do resto da minha vida. E eu também o convido a considerar o objetivo e o foco da sua vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que Deus mais
se importa. O que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Amém? Deus quer isso, irmãos. Nada mais nessa terra interessa do que encontrar os filhos perdidos que Ele criou e trazer para Ele. Mais um para Jesus. Vamos levar mais um para Jesus, amém? Vamos levar mais um para o GC, mais um para o encontro, mais um para o pré-encontro. Esse é o último dia, a última ministração. Essa é a última ministração da nossa missão. Mas eu quero te convidar a orar. Diga assim: Senhor Jesus, que eu possa estar sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que eu estiver diante de Ti, Deus, você possa dizer: missão cumprida. Um dia, irmãos, a gente vai estar numa caixa, e aí a nossa vida terrena acaba ali naquela caixa, mas a gente vai estar diante do Senhor, e Ele vai dizer: e aí, tu cumpriu a minha missão? Sim ou não? E eu quero declarar nessa noite que nós vamos cumprir a nossa missão. Sim, Senhor, mais um para Jesus. Você diga assim: eu fui feito para uma missão. Portanto, diga assim comigo, vamos declarar juntos? Diga assim: eu fui feito para uma missão. Vamos declarar essa missão. Eu vou por todo o lugar, pregando o Evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor, diga, e o Senhor está comigo enquanto eu vou cumprindo a minha missão até a consumação dos séculos. Ele está comigo. O que impede a minha vida, o que impede a tua vida de cumprir a missão que Deus te confiou? Qual o medo que você tem de cumprir, de entrar nesse compromisso, nessa aliança com Deus? Senhor, eu vou pregar o teu evangelho até enquanto eu viver, eu vou anunciar o teu reino. Senhor, eu quero fazer uma reflexão contigo. O que me impede de contar aos outros aquilo que Deus, a boa notícia, aquilo que Deus me salvou, aquilo que Deus, nada, querido, te impede. É simplesmente se levantar e falar que Ele está fazendo. Vamos levantar agora a nossa vida diante do Senhor. Eu quero